Diretoria, muito bom dia. Eu tô muito americano, cara. Tô muito americano. Aqui nos Estados Unidos estou acompanhando a porra toda. Já virei um torcedor do Orlando Magic. Mentira. Mas eu preciso contar pra vocês algumas experiências. Nesse vídeo aqui, eu quero passar uma lista pra vocês que eu recebi ontem do meu amigo Conrado, que mora aqui nos Estados Unidos. Meu amigo de infância, praticamente. E que é um grande fã da NFL. Que tá tentando introduzir a NFL à minha vida. Aos pouquinhos, me contando, me explicando o que é o que. Em tese, eu torço pro Miami Dolphins. Mas... tô meio fudido, né? Pelo que me fala que eu tô meio fudido. Então, fui uma vez no jogo deles lá, já fiquei puto, perdeu pra caralho. Porra, a torcida ficou feliz com a derrota, eu fiquei puto. Mas não tô acompanhando muito, não. Só que recebi ontem dele uns números muito maneiros. Fui no site Sports Media Watch pra ver todos os números, né? Não só esses da tabela que ele me mandou, mas essa tabela que ele me mandou é a principal e a tabela que eu quero mais falar com vocês aqui. Eu vou até tentar colocar ele na tela aqui, ó. Deixa eu ir pro ladinho aqui, pra deixar ela um pouco pra vocês verem aqui. É muito impressionante a discrepância, né, entre os eventos mais assistidos dos Estados Unidos por esporte, tá? Então é o seguinte, você tem uma série de eventos esportivos das mais diversas categorias e a gente tem no Brasil uma percepção, pela nossa audiência, do que a gente acha que o americano assiste ou gosta. Só que, cara, esse número é muito discrepante do que a gente imagina. Então, se você perguntar para um brasileiro e falar assim, ó, quais são os esportes que os americanos mais assistem, mais gostam? Fatalmente ele vai dizer NBA, futebol americano, né? Só que a gente não tem a noção disso. Você vai falar assim, Copa do Mundo, você fala assim, o americano gosta, mais ou menos, sei lá, não liga muito, tal. Ainda mais quando não é um jogo dos Estados Unidos, né? E aí você vai tendo a dimensão disso através dos números. E essa lista aqui é muito interessante pelo seguinte, o jogo mais assistido de 2022 na televisão norte-americana foi, evidentemente, o Super Bowl. Ele foi visto por quase 100 milhões de pessoas, ok? Então, 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistiram ao Super Bowl. Esse é o grande evento dos Estados Unidos, é o grande discrepante do restante todo, e com 100 milhões. Aí, com 22 milhões e meio, vem um jogo de NFL, que é pela CFP, Liga, não sei das quantas, Georgia, Alabama, eu não sei explicar, negócio de colégio, alguma coisa com NFL, mas é NFL, futebol americano, com 22,5 milhões de pessoas. Só que quando eu pulo da NFL para esse outro esporte, para essa outra liga de futebol americano, eu tô olhando a tabela por esporte, tá? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabela dos jogos todos mais vistos da temporada. Nós vamos para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Nós tivemos alguma coisa na noite número 9, eu não sei exatamente o que é, que deu 22,4 milhões de audiência, que é uma coisa inimaginável no Brasil, jogos de inverno, uma coisa que o Brasil nem mal participa. E aí vem a Copa do Mundo com 22,3 na final da Copa do Mundo, Argentina e França. Aí você fala, porra, mas a final da Copa do Mundo ficou na frente da final da NBA? Uhum. E bastante, tá? Em seguida, vem a final do masculino, Final Four, TBS, CBB. O que seria CBB, gente? Eu já tô fodido aqui, eu já não sei o que é CBB. Mas já olho pra vocês aqui. Depois tem uma corrida de cavalo com 15,7 milhões e a final da NBA com 13,9 milhões. Ou seja, nossa ideia. Mas porque... não é isso. A NBA, a final da NBA nos Estados Unidos foi assistida por 13 milhões, 14 milhões de pessoas e a final do Super Bowl por 100 milhões de pessoas. A final da Copa do Mundo de futebol por 22,3 milhões de pessoas. Isso significa que, na nossa cabeça, a ideia que nós temos da grandeza dada ao basquete nos Estados Unidos não é exatamente proporcional ao que se vê aqui nos Estados Unidos. Não é bem isso, tá? O que é esse CBB? Agora eu fiquei curioso aqui. Deixa eu ver, CBB. Não aparece nada aqui. Big Brothers. Ai, meu Deus do céu. CBB. Colégio. É Liga de Basquete Universitária, de colégio. Tá. É tipo a mesma coisa que eu tô falando do jogo lá da NFL, só que de basquete. Eles gostam mais de assistir a Liga porque é tipo um campeonato de juniores, praticamente, né? Que é onde sai da universidade e vão pros times e tal. Eles preferem ver o campeonato de juniores da NFL, da NBA, o caralho, do que ver outros esportes e tal. E você tem aqui como curiosidade alguns outros esportes que a gente imagina. Por exemplo, Daytona 500, da NASCAR, 8,8 milhões de pessoas. É um número, ok, é um bom número, mas assim, né, pra quem imagina que o pessoal aqui pirado na NASCAR, não é bem isso, né?
Tem outros esportes aqui como golfe com 10 milhões, enfim. As 500 milhas de Indianápolis, apenas 4,6 milhões de pessoas, é outra coisa, uma lenda internacional que não é tão consumida pelo americano quanto a gente imagina. E o Grande Prêmio de Miami dos Estados Unidos de Fórmula 1, por exemplo, com 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistindo. Então, mas o principal, o foco é lá em cima. E aí eu vou para uma segunda tabela que é mais interessante até do que essa, que são os eventos esportivos mais assistidos nos Estados Unidos em 2022. O primeiro, como eu disse, é a final do Super Bowl, né, com 99,1 milhões de pessoas assistindo. O segundo colocado é um jogo da NFL, que foi do 49 Years contra a Rams, eu não sei nem o que é isso, 50 milhões de pessoas. Aí tem outro jogo da NFL e aí vai descendo. E aí vai descendo até chegar nos 22 milhões de pessoas, que aí entra os Jogos Olímpicos de Inverno, com um evento. Esses 33 eventos primeiros colocados são todos de futebol americano. Isso deixa muito claro uma discrepância muito grande. O esporte do americano é o futebol americano. Passa muito longe de ser NBA e qualquer outra coisa. Os eventos mais assistidos pela televisão, os 33 maiores eventos transmitidos pela televisão no ano de 2022 são de futebol americano. E aí você vem com 20% do total do Super Bowl, os Jogos Olímpicos de Inverno, e com 20%, né, do total 22%, é a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Então, assim, a final do futebol da Copa do Mundo conseguiu ser pro americano razoavelmente mais interessante do que a final da NBA. Olha que loucura, tá? Na final da NBA nós estamos falando aqui, ó, o jogo de NBA que mais deu audiência no ano foi de 17 milhões de pessoas, o que mais deu audiência. A final da Copa do Mundo deu 22, ou seja, o futebol, né, sendo uma Copa do Mundo, evidentemente, não uma liga, mas é que a NBA é praticamente a Copa do Mundo de basquete, né? Mas praticamente a mesma coisa, não tem concorrência, né? É o topo. A Copa do Mundo conseguiu superar a NBA. E aí você tem algumas curiosidades, como alguns jogos de golfe, algumas corridas de cavalo, que a gente estranha aqui no Brasil, não é tão comum para nós, mas para eles aqui faz sentido. Não vejo quase nada aqui de beisebol, quando encontro de beisebol aqui tem coisas com... Tenho aqui com 12 milhões, que é bastante, mas perto do Super Bowl nós estamos falando de 12% da final do Super Bowl, por exemplo. E a maior audiência do beisebol é essa, então também não é significante pra cacete, né? Você chega aqui em alguns playoffs da NBA, nós temos 10 milhões, 11 milhões, 8 milhões, né? Nada disso. Não vejo nenhuma grande luta de boxe, de UFC, nada aqui abaixo. A menor da lista é o número 50 e ela tem 10 milhões de pessoas assistindo. Então, abaixo de 10 milhões deve ter tudo quanto é esporte. Mas de 10 milhões para cima, o que nós temos é majoritariamente futebol americano, um jogo ou outro de beisebol, alguns jogos de NBA, mas do meio para baixo da tabela, a final da Copa do Mundo, e um jogo aqui Estados Unidos e País de Gales pela Copa do Mundo, Argentina e México, Brasil e Sérvia com 10 milhões, ou seja, jogos da Copa do Mundo que não necessariamente são dos Estados Unidos, por exemplo, França e Inglaterra, teve 12 milhões de pessoas. É o mesmo número de pessoas que assistiu a final da NBA. Então, eu tenho certeza que assim como isso está me espantando, isso também espanta você. Então, por isso eu estou passando essa curiosidade para vocês aqui de que o americano não é exatamente um consumidor de televisão daquilo que a gente imagina no Brasil.